Olá, Andréia Dantas e Adriana Dantas, boa noite para vocês e para toda a família Dantas, né? Marcos, Márcio, Dona Wanda e seu Edivaldo. Olá, Tuca, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite. Selma e Dinho, boa noite para vocês. Boa noite também, Jossanã. Sejam todos muito bem-vindos. Oneida Alves, muito boa noite também. Seja bem-vinda. José Ricardo, muito boa noite. Olá, Leda Lovato, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, mais alguns companheiros que aí estão e que a gente não consegue aqui identificar o nome, né? É um prazer imenso recebê-los aqui. Olá, Célia, muito boa noite também, seja bem-vinda. Você, a Eva, Joaninha, Francisca, Valdete, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês. Nos aproximando aí do final do ano, né? Seu Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Nos aproximando do fim do ano, inclusive, né, já antecipando, né? Essa semana é a nossa última semana e depois nós vamos tirar aquela folguinha, né? Para todos nós. Mantemos aí um contato mais tranquilo com os nossos familiares, preparar as festividades, que todo mundo, né, praticamente gosta, participa, então, para a gente ficar mais à vontade. Então nós vamos interromper, pelo menos aí umas 3 ou 4 semanas, para a gente descansar um pouquinho, né, descansar, maneira de dizer, pelo menos desses nossos encontros. Elaine Oliveira, muito boa noite também Maria Ângela, sejam todos muito bem-vindos, e já está na hora de nós pedirmos a permissão a Jesus para iniciarmos as reflexões desta noite. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Então, meus queridos amigos e companheiros, que nós possamos agora, nesse instante, elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso Mestre amado e querido Jesus, e essa espiritualidade maravilhosa que nos cerca, desses espíritos que boa parte de nós, com certeza a grande maioria, não conseguimos identificar, mas que estão aí ao nosso redor. Uma parte deles nos auxiliando, nos protegendo, nos amparando. A outra parte, muitas das vezes ignorante, ainda não conseguiram entender o seu verdadeiro estado, ainda não conseguiram assimilar o próprio momento do desencarne e quais seriam ou deveriam ser os procedimentos a serem adotados doravante. E nós temos também aqueles irmãos desencarnados que se aproximam de nós com algum objetivo específico. Enfim, todos nós precisamos de alguma forma de esclarecimentos e principalmente de uma vivência no amor, na caridade, para, imitando o próprio Cristo, buscarmos a nossa evolução, o nosso progresso. Aqui estamos com certeza com muito carinho, com muita persistência, perseverança no bem, perseverança justamente na busca pelo aprendizado. E tudo isso são qualidades, virtudes que a gente precisa exaltar e principalmente continuar buscando. Ainda que nesse período de descanso, nós estaremos às voltas com o período natalino, onde as energias do próprio Cristo se multiplicam através dos corações que buscam fazer o bem, através dos corações que procuram amenizar ou minimizar o sofrimento do próximo. Que nós continuamos nesse processo de aprendizado.
que nós continuamos a abraçar as oportunidades que a Divina Providência coloca no nosso caminho e que nós não nos distanciemos de Jesus, dos seus ensinamentos, mas por ora que a gente aprenda, que a gente compreenda, que a gente interprete nos termos trazidos pelo próprio codificador essas importantes e riquíssimas lições que nos ajudam a entender melhor nós, a nossa vida, as leis que regem o universo e o grande papel do Cristo aqui neste planeta. Muita paz a todos vocês que estão aí ligados, conectados e vinculados a esta grande família. Muita energia e vibração a todos aqueles que se encontram doentes, sobretudo aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de orações e de intenções. Que cada um receba, segundo a própria espiritualidade, o merecimento e a própria necessidade de cada um. Enfim, que todos possam e consigam, na medida do seu merecimento, receber da espiritualidade o abraço fraternal, para que esses momentos se multipliquem, sobretudo como momentos de paz, alegria e desejo sincero de crescer no bem. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Olá, Claudio e Eliane, muito boa noite. Boa noite também, Lília Roldão. Olá, Michele e Gabriel Rossato, sejam bem-vindas. Dona Maria Regina, boa noite. Boa noite, Daniele Diamantino, Sr. Antônio Pazotto. Olá, Marilza Vilar, muito boa noite também. Obrigado pelo carinho. Mateus, meu querido amigo e companheiro, tudo bem? E aproveitar aqui de público, parabenizá-lo, Mateus, pela sua live junto com o Jorge Alahá, né? Pessoa fantástica, maravilhosa e um conhecedor dessa doutrina como ninguém. Luísa Nalim, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Cidinha Oliveira, boa noite. Boa noite aos demais que estão aqui presentes e que a gente não identifica, como sempre, né? Mas recebam todos aí o nosso carinho, o nosso abraço. E mais uma vez que a espiritualidade os proteja e abençoe, né, Cidinha Vieira, a todos. Gente, vamos dar sequência então aqui às nossas reflexões, hoje principalmente, né, para nós revermos ou darmos a sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos adentrar a este capítulo 16 do Evangelho, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Olha, para vocês verem, mais uma vez, ou mais uma oportunidade que nós estamos tendo de ampliar os nossos conhecimentos e principalmente estudando aqui juntos. Estudando juntos no sentido de: tenham certeza, todos nós captamos as energias e vibrações, todos nós estamos envolvidos nessa egrégora que a gente já falou aqui, que com certeza tem um espírito responsável por tudo isso que nós estamos procurando entender, procurando assimilar, procurando compreender. E exatamente neste processo nós estamos, por isso que eu falo que o estudo é conjunto. O que vocês estão pensando aí, a dúvida de muitos de vocês, justamente são trazidas para as próprias reflexões. Alguns postam, aqueles que não postam, tenho certeza que também são ouvidos, porque a espiritualidade encontra-se de plantão, ou nós estamos vinculados de uma tal forma que tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, com certeza é também colocado, é também exposto. Então, quanto mais nós permanecermos e persistirmos nesses estudos, eu tenho certeza que muito mais nós vamos conseguir aprender. Boa noite também, Lisete. Olá, Natália Silva. Maria Aparecida Moraes, muito boa noite também. Seja bem-vinda, como sempre. E este capítulo, é lógico que nós devemos iniciar, e como sempre Kardec o faz, pelas lições evangélicas ou pelos textos que ele extrai do Evangelho. E este capítulo ele tem uma curiosidade, principalmente por quê? Porque boa parte dele, ou praticamente todo o início,
ele é exatamente de trechos evangélicos que Kardec trouxe, mas Kardec não chegou a comentá-los particularmente ou individualmente cada um destes textos. Boa noite, Wagner, seja bem-vindo. Tem nada que se desculpar, não. Então ele não comenta individualmente os textos. Nós vamos sim trazer e fazer uma leitura muito breve e rápida e vamos tentar, na medida do possível, compreender principalmente o alcance, ou tentar compreender o alcance que Jesus queria com esses ensinamentos, da mesma forma que nós vamos tentar compreender o alcance que o próprio codificador Allan Kardec, junto com a espiritualidade, também pretendeu justamente com este capítulo. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Pelo visto conseguiu resolver o problema aí com o celular, né? Que bom, Anitta. Então, nós estamos aqui fazendo ou buscando nesse processo. Inclusive, eu vou fazer, vamos assim dizer, uma espécie de uma introdução. E essa introdução a gente praticamente vai usar no capítulo todo, gente. Sim, por que nós vamos utilizar no capítulo todo? Vejam, repito que boa parte do capítulo é de trechos evangélicos. A gente vai falar de salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, parábola dos talentos, né? Tudo isso são trechos evangélicos e alguns comentários. E os comentários dos Espíritos, das mensagens, elas estão todas relacionadas justamente com essa questão da própria riqueza. Então, essa introdução que nós vamos fazer, podem depois utilizá-la para praticamente todo o capítulo, ok? Vai com Deus, Wagner, que Jesus o abençoe, tá? E que você consiga depois aproveitar bem esses esclarecimentos. Gente, e qual seria a introdução, o que eu gostaria de chamar mais a atenção de vocês? Principalmente sobre as questões culturais que envolvem aquele povo. Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso aqui, e a gente sabe que as questões culturais, elas são extremamente importantes, sobretudo porque Jesus utilizou-se de palavras, de expressões e muitas das vezes de símbolos que eram ricos para aquele povo, que estavam presentes no dia a dia daquelas pessoas, para exatamente ensinar aquilo que de uma certa forma poderíamos aplicar de uma forma mais ampla. Bom, primeira coisa, essa questão, esse capítulo, nós vamos falar e vamos trabalhar especificamente sobre as riquezas. Eu já vou até antecipar. O primeiro trecho que Kardec vai trazer aqui é de Lucas capítulo 16, versículo 13. E o que Lucas vai falar? Principalmente no finalzinho. Não se pode servir a Deus e a riqueza. Kardec intitulou Mamon, a gente já vai ver o porquê desse título. Mas fecha Lucas no seu Evangelho, capítulo 16, versículo 13. Não se pode servir a Deus e a riqueza. Então o capítulo vai falar da riqueza. Mas o que representava a riqueza para aquele povo? Até para nós entendermos depois, né, o texto do preservar-se da avareza, ou o próprio mal rico, né? O que representava a riqueza para eles? Gente, no Antigo Testamento, principalmente no livro do Deuteronômio, nós vamos encontrar algumas passagens e a própria interpretação que os doutores da lei faziam do Antigo Testamento ou da lei mosaica, era no sentido de que os hebreus, eles precisavam, ou eles pautavam a sua vida em 4 valores, ou 4 princípios. Valores ou princípios que para eles eram primordiais. Só que esses valores e princípios primordiais, eles tinham uma base, eles tinham um fundamento. E este fundamento era exatamente, olha para vocês verem que interessante, o fundamento desses próprios valores, ou dessas consequências, ou destas conquistas, estava justamente na obediência e fidelidade a Deus.
Ora, se você é obediente e fiel a Deus, você tem tudo para ter estes valores na sua vida. Daci Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Olha que interessante. Então, aquele que era temente a Deus, aquele que era fiel a Deus, aquele que era obediente a Deus, ele tinha, de uma certa forma, vida longa, vida saudável, riqueza e prosperidade. Olá, Arlete, muito boa noite, seja bem-vinda. Olha para vocês verem, Maria Senhora, boa noite também, seja bem-vinda. É ou não é algo realmente interessante e que nos chama a atenção? Ronaldo Fac, boa noite também. Primeiro, eu sendo obediente a Deus, eu vou ter uma vida longa. Ora, vida longa, se nós procurarmos, nós vamos encontrar, é lógico que eles tinham a forma deles de contar o tempo. Mas se vocês pegarem os textos evangélicos, bíblicos, vocês vão ver que tinha os patriarcas, viviam 900 anos, 800 anos, na contagem que eles faziam lá. Que não vem ao caso aqui agora. Então, para eles, aquele que era obediente a Deus, ele tinha uma vida longa. Ora, tudo bem, você tinha uma vida longa, e esta vida longa, gente, também não poderia ser doente. Porque o que adianta você ter uma vida longa, mas doente? Se você não tinha uma vida longa, é porque você tinha algum problema de relacionamento com Deus. Também, se você não tinha uma vida saudável, é porque existia algum problema de relacionamento com Deus. Você não estava sendo obediente a Deus. E a sua desobediência, ela trazia como um castigo a própria doença. Então, a vida saudável também era fruto deste seu relacionamento com o Criador. Outra coisa era a riqueza. As pessoas que eram ricas é porque elas eram agraciadas perante Deus. Olha para vocês verem que coisa mais estranha, né? Mas esse era o pensamento. Eles trabalharam isso durante todo o Antigo Testamento. Por isso que Jesus veio e de alguma forma começou a desconstruir algumas coisas. E esse capítulo vai tratar disso. É mais fácil para o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha para vocês verem. É justamente para desconstruir aquilo que eles tinham. E a gente vai aprender, cada uma coisa é diferente. O que essa riqueza representa? Mas, vida longa, vida saudável e riqueza. E mais, a prosperidade. Você tinha, se você fosse obediente a Deus, você tinha mais facilidade para prosperar em absolutamente tudo, seja na família, seja nos negócios, em tudo. Então, o povo judeu, o hebreu, até hoje, gente, muitos deles trabalham em cima de princípios. Esses são alguns, tem outros, né, que também fazem parte, como a gente já viu, a questão do honrar pai e mãe, que era um único mandamento que trazia consigo uma recompensa. Então, eles fundamentavam, eles baseavam a sua vida nisso. Né? Sobre honrar pai e mãe, a questão dos conselhos. Se você seguisse o conselho dos mais velhos, também você tinha uma chance de ter uma vida longa, saudável, riqueza, prosperidade. Era uma tradição, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês isso. Agora, Jesus veio, de alguma forma, desconstruir um pouco do que eles pensavam, e principalmente porque, se nós pegarmos, nós tínhamos ali os saduceus, que tinham um conhecimento da pré-existência da alma e dessa própria continuidade. Os judeus mesmo, eles não tinham muita certeza e muita convicção. Então, não eram todos os que pensavam ou os que conseguiam compreender a vida como algo além desta matéria. E se a vida estava encerrada na própria matéria, para você exatamente dizer que você merece a salvação, você tinha que experimentar tudo aquilo que a matéria poderia te proporcionar de bom. Então, é até aceitável a forma como eles pensavam. Mas Jesus chega
Nós podemos dizer, por exemplo, que Jesus tinha algum problema de relacionamento com o Criador? Não. Mas espera aí, Jesus teria uma vida longa? Ele sabia que não. Até mesmo porque seria um pouco mais difícil e complicado, justamente por conta dessa necessidade do rebaixamento do padrão vibratório, dele habitar um corpo físico durante muito tempo. Então Jesus não teria vida longa. A questão da saúde, nesse curto tempo que ele teria, com certeza não teria problema, porque ele conseguia promover a sua própria cura. Então, claro que ele não morreria de doença. Agora, a riqueza, nós não podemos imaginar ou tentar visualizar Jesus rico. Por mais que ele fosse considerado, vamos assim dizer, né, um rei, como eles estavam esperando, Jesus, ele não poderia estar justamente no meio da riqueza, porque ele estaria, inclusive, no meio de uma minoria, trazendo para esta minoria a possibilidade da salvação e excluindo a grande maioria. Então, não fazia sentido. E a gente já percebe isso com o seu próprio nascimento, que foi numa manjedoura, né? Ressalvadas, lógico, né? Essas questões relativas ao que é verdade, o que não é, a gente também não vai entrar nesse mérito, mas nós aprendemos, Jesus nasceu numa manjedoura entre os animais, onde foi muito bem aceito, recebido, foi ali louvado pelos pastores no primeiro momento. Então, ele abdicou. Imagina se, Jesus não pode ser Jesus, por quê? Porque ele é pobre, ele não tem riqueza. Se ele não tem riqueza, ele não é obediente a Deus. E Jesus quer alguém mais obediente a Deus do que ele próprio? Agora, a riqueza não fazia parte, tanto é que ele disse: o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Então, nós não poderíamos esperar isso de Jesus. Agora, a questão da prosperidade, no que diz respeito à sua tarefa, à sua missão, alguém pode duvidar da prosperidade de tudo isso? Com certeza não, né, Lourdes Ogata? Nós não podemos imaginar e excluir, até mesmo porque ele conseguiu. Tá aí o cristianismo hoje nos mostrando, né? Celeida, muito boa noite também, seja bem-vinda. Dona Luzia, Luísa, olá Carmen também, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Então, ele foi próspero em tudo aquilo que ele fez. Aliás, né, uma das prosperidades que a gente tem até estudado nos nossos programas Momento Espírita, é justamente essa. Ele conseguiu pegar 12 homens incultos, e aí vamos tirar o próprio Judas, que não teve oportunidade depois, naquela existência, de colocar isso em prática, mas ele pegou 11 pessoas incultas, ignorantes, com exceção também ali de Levi, que tinha um pouco mais de conhecimento, e transformou essas pessoas em grandes sábios, que conseguiram disseminar a sua doutrina pelo mundo inteiro. Então, se isso não é prosperidade, o que é? Então, dentre esses valores que a gente está falando aqui, a questão da vida longa, a questão da riqueza, não tinha. Mas Jesus não tinha porque ele não era obediente ou ele era desobediente a Deus? É claro que não. Então veja que Cristo veio desconstruir alguns conceitos que aquele povo trazia. Beleza? Bom, dito isso, a gente pode falar um pouquinho dessa expressão mamon. É claro que nós vamos ter algumas pessoas, alguns intérpretes, que vão dizer que Mamon era justamente um deus, que era um deus da riqueza, de determinados povos e tal. Sim, nós temos essa interpretação. Mas o que eu queria passar para vocês é uma outra, talvez muito mais, vamos assim dizer, lógica e mais próxima de nós. Porque em aramaico, a palavra Mamon significa riqueza. Significa tesouro. Inclusive, essa palavra em grego, que é mamonas, também é o significado da expressão riqueza, tesouro, dinheiro. Então, não é a personificação de uma entidade, mas significa exatamente isso, riqueza, tesouro. Tanto assim é que, em boa parte das traduções dos textos evangélicos, nós vamos encontrar. Kardec não, ele traz
especificamente que Lucas teria dito: não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está aqui Kardec, e a gente não pode esquecer que Kardec utilizava a tradução de Saci, que era mais normal, a mais comum e a mais utilizada naquela época. E vejam, é até interessante, né, que ele fala que não se pode servir simultaneamente a dois senhores. A gente comenta isso mais adiante. Mas se nós buscarmos em outras traduções, como por exemplo na tradução de Pastorino, ele vai escrever no seu Sabedoria do Evangelho que Lucas diz: não se pode servir a Deus e a riqueza. Ele já traz essa palavra e essa expressão riqueza. Então, veja que as traduções, elas vão realmente gerar uma certa dúvida para as pessoas. Mas a gente vai ver em todo o capítulo aqui desse 16 que Kardec está se referindo especificamente a essa questão da riqueza. Tá? Então, Mamon, querem entender, interpretar como um Deus da riqueza, um Deus... Nenhum problema, isso não vai prejudicar ou não vai atrapalhar absolutamente em nada. Mas, se você quiser, como diz em aramaico, a palavra significava riqueza. E também no próprio hebraico, mamona significa justamente riqueza, significa esses tesouros que existiam. Então, traduzindo, não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir à riqueza. A gente vai ver também nos textos evangélicos essa questão, né, principalmente daquela do moço que falava: o que eu preciso para merecer a salvação? Cumpre os mandamentos. Ah, mas eu já cumpro. Então você vai, vende tudo que tens, todos os seus bens, né? Naquela época era muito mais bens do que dinheiro. Vende todos os seus bens, distribui com os pobres, deixa tudo, vem e me segue. E aí ele ficou triste, né? Ficou triste por quê? Porque ele tinha muitos bens e ele não queria se desfazer desses bens. Então, a gente vai ver esse texto também mais adiante. E uma outra coisa que a gente precisa também considerar aqui nesta nossa introdução. Como nós dissemos, o Kardec coloca que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, ou não se pode servir simultaneamente a dois senhores, porque ou nós vamos agradar a um, ou nós vamos agradar a outro. E, gente, quando Jesus coloca essa advertência, podemos assim dizer, da impossibilidade de você estar vinculado ao mesmo tempo a dois senhores, Jesus não estava em momento algum recriminando o dinheiro. Não. Jesus estava recriminando o dinheiro? Não, gente. Aliás, Jesus não tinha nada contra o dinheiro. Se assim fosse, como é que ele resolveria, por exemplo, a questão do pagamento de impostos, do pagamento de tributos? Quando ele pega a moeda que ele vai falar, vai ensinar, ele fala o quê? Olha, de quem é essa inscrição, de quem é essa face? Ah, é de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele recriminou, falando: não, esse dinheiro é coisa ruim, dinheiro é coisa do demônio, dinheiro é coisa da perdição, é caminho de perdição. Não. Então, só para a gente ter essa certeza que Jesus não recriminou o dinheiro, Jesus não recriminou a riqueza em momento algum. Ah, é mais fácil o cabelo passar pelo buraco do uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava realmente falando que, olha, quem é rico não vai ser salvo? Quem é rico não vai entrar no reino dos céus? Não, não é isso que ele estava fazendo. Por isso que a gente vai analisar essas passagens evangélicas e nós vamos perceber. De novo, estou trazendo isso a título de introdução. Para quê? Para que a gente possa, na leitura dos textos evangélicos, interpretar e compreender, pelo menos desta forma, porque Jesus não recriminou. Senão, tem pessoas que vão falar: poxa, eu tenho um pouquinho de conforto, eu tenho um pouquinho, então eu não mereço. Não, a gente acabou de estudar no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Estava escrito que fora da pobreza não há salvação, fora da miséria não há salvação. Não, está escrito fora da
caridade. Nós conseguimos compreender bem esse capítulo. E esse próximo aqui, ele também não pode escapar. Então, primeiro que Jesus não recriminou nem o dinheiro, nem os tesouros, nem a riqueza, absolutamente nada. Mas ele falou, olha, é difícil você servir a Deus e servir a riqueza. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos ter interesses opostos ou contrapostos. Porque às vezes você vai precisar fazer alguma coisa para servir a Deus e a riqueza vai te segurar, não vai deixar você ir, vai te prender, vai te escravizar. Por exemplo, quando Deus te chamar para partir, para retornar à espiritualidade, dependendo do que você tiver e da sua riqueza, o que vai acontecer? Você vai preferir ficar preso a ela. Então, é isso que eu estou querendo dizer. É impossível você amar aqui e amar do lado de cá. Porque muitas das vezes os interesses serão opostos. Em todas as vezes, não. Mas numa grande maioria delas, os interesses são opostos. E principalmente por quê? Porque Jesus estava falando para espíritos que estavam ainda iniciando essa sua trajetória racional, estavam ainda iniciando essa, como é que nós podemos dizer, essa transformação de muitos bens que nós temos em riquezas, né? Porque a gente estava lá, praticamente recém saído das cavernas. Nós não tínhamos preocupação com riqueza. Riqueza era o quê? É você ter o que comer, você ter uma caça, você ter onde plantar, era isso. E a gente estava entrando num mundo onde o ouro começou a reluzir e as pessoas passaram a serem seduzidas pelo ouro. Eu estou até evitando, viu, Wagner, falar dessa palavra avareza, porque a gente vai entrar num texto específico e aí a gente vai trabalhar com este termo. Mas é exatamente isso o que você está colocando. E para nós fecharmos a nossa introdução, gente, quando nós estamos colocando aqui, por isso que algumas interpretações são até interessantes, quando eles buscam colocar Mamon como uma personificação. Seria interessante. Mas eu não vou entrar muito nessa questão. Eu só vou simplesmente pedir para vocês ampliarem o significado da riqueza. Quando se falar em riqueza, o que nós podemos ampliar? Ou quais são os outros significados, sinônimos ou palavras que nós podemos trazer? Quais são os outros valores que a gente pode colocar aqui e que estarão juntos com essa riqueza, gerando as mesmas consequências, muitas das vezes as mesmas causas? Eu quero que vocês coloquem, por exemplo, o status social, a ostentação, às vezes a formação intelectual. Por quê? Porque naquela época o que segregava as pessoas, como a gente pode perceber, a maioria das vezes era justamente a riqueza. Só que hoje a gente vê outras formas de segregação, de separação da humanidade. Então, há necessidade de nós ampliarmos. Tem gente, por exemplo, que tem um certo status social, ele se acha e se julga melhor do que os outros. E aí, como é que eu vou poder praticar a caridade se eu me coloco numa posição, numa condição, achando que eu sou melhor do que os outros? Difícil. A questão da ostentação, ostentar, muitas das vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas ela precisa ostentar alguma coisa para que os outros reconheçam nela aquilo que nem ela mesma é. Então a ostentação também pode ser considerada, porque se eu ficar preso a essa ostentação, eu não vou conseguir servir a Deus. Tem gente que tem a questão da formação intelectual. Ah, mas você nem estudou, você é isso, você é aquilo. Eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um doutorado, eu sou doutor. A mesma coisa. Que título você vai levar quando retornar à pátria espiritual? Então, como diz Jesus,
Ou buscando justamente essa frase do Cristo, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que aquele que ostenta uma formação intelectual e que acha que é melhor do que os outros entrar no reino dos céus. É mais ou menos isso. E é claro, os valores monetários também entram aqui neste ponto. Ok? O que a gente não pode, e a gente vai aprender porque a gente tem um texto específico sobre isso. Utilidade providencial da riqueza. O que a gente não pode é nos esquecermos que nós somos espíritos e nós que estamos encarnados, nós ainda vivemos e dependemos das coisas materiais. O que a gente precisa aprender com esse capítulo é que eu não posso me escravizar a estes bens materiais. Eu não posso impedir de buscar crescimento e evolução por conta destes bens materiais. Isso é o principal, ou a principal lição que nós precisamos tirar deste capítulo. Ok? Gente, nós vamos parar por aqui. E aí no próximo tópico a gente vai entrar na salvação dos ricos, que é o próximo texto de Kardec. E aí a gente já começa com os textos evangélicos e seus respectivos comentários. E eu vou mais uma vez pedir a compreensão de todos vocês e até depois, se possível, repassem também para os companheiros, colegas de vocês aí. É o seguinte, amanhã nós teremos uma exposição presencial com os nossos companheiros lá em São José do Rio Pardo. Então não terá como eu fazer a nossa live, porque justamente este horário do deslocamento para lá. Tá? Então, amanhã nós não teremos. Aí qualquer coisa eu dou um jeitinho de comunicar, colocar aqui no nosso grupo, aqueles que eu tenho WhatsApp, e tento também colocar na página da AME. Mas divulguem depois para as pessoas que vocês tenham conhecimento. Amanhã nós não teremos, porque teremos um compromisso em São José do Rio Pardo. Ok? Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela participação, né? Vânia Assunção, obrigado. Que Jesus continue aí abençoando a todos e que todos percebam esta proteção deste mestre fantástico. Muita paz e até o nosso próximo encontro.